O que um ídolo pode te ensinar sobre humildade no sucesso? Olá você, tudo bem? Antes de começarmos, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar sua visão. A lição de humildade que até os maiores ídolos precisam aprender. Mas aqui está a pergunta que vai te fazer ficar até o final. Qual é a maior lição que um ídolo pode te ensinar quando cai do pedestal? Eu prometo que, no último minuto, você vai descobrir uma verdade que pode transformar a sua jornada de crescimento pessoal. Já admirou alguém que te surpreendeu com uma falha? Conta nos comentários e vem comigo nessa história de inspiração de ídolos. Por que falamos de humildade? Porque, no fundo, todos nós admiramos ídolos. Pessoas que parecem intocáveis, perfeitas. Mas o que acontece quando eles mostram que são humanos? Quando erram, caem ou surpreendem com uma lição de humildade? Muita gente pesquisa no YouTube coisas como ser mais humilde ou histórias de superação de ego. Eu já procurei por isso também. E esse vídeo é sobre entender que a humildade não é fraqueza, é força. É sobre crescimento pessoal. E o crescimento pessoal, ele vem quando você percebe que ninguém é perfeito, nem mesmo seus ídolos. Você já se decepcionou com alguém que admirava? Ou já aprendeu algo profundo com a falha de um herói? Hoje nós vamos descobrir como essas histórias podem nos transformar. Eu quero te contar sobre o André. Ele era um fã de um jogador de futebol, famoso daqueles que aparecem em comerciais, capas de revistas, estádios lotados. André via esse cara como um deus. Ele era meu exemplo de tudo, talento, carisma, sucesso, ele me disse uma vez. Até que um dia, uma notícia estourou. O jogador estava envolvido em um escândalo. Não era crime, mas uma atitude arrogante que chocou os fãs. Eu senti como se ele tivesse me traído, André confessou. Você já passou por algo assim? Admirar alguém e de repente ver que essa pessoa é falha? Calma, espera, pausa, respira fundo. André ficou meses magoado, mas algo mudou. Ele começou a assistir entrevistas antigas do jogador e descobriu uma história que poucos contavam. Depois do erro, o jogador pediu desculpas publicamente. Não um pedido qualquer, mas algo sincero. Ele admitiu: eu me deixei levar pelo ego, prometo aprender. E André percebeu que essa superação de ego era mais inspiradora que qualquer gol. O jogador voltou mais forte, mais humano, e André aprendeu. A humildade dele me ensinou a não esperar perfeição de ninguém, nem de mim. O que a história do André te faz sentir? Já parou para pensar que a falha de um ídolo pode ser mais poderosa que seus acertos? A lição de humildade não vem do pedestal, vem do chão. Pergunta para você mesmo: quem você já julgou por um erro? E se esse erro fosse, na verdade, uma chance de aprendizado, uma chance de crescimento pessoal? Agora deixa eu te contar sobre a Lívia. Ela era apaixonada por uma cantora pop, conhecida por letras profundas e shows emocionantes. Lívia viajava horas para assistir aos shows, colecionava pôsteres, cantava cada palavra. Ela era meu espelho de força e autenticidade, Lívia disse. Mas, em uma entrevista, a cantora fez comentários arrogantes sobre outros artistas. A internet explodiu. Fãs como Lívia se sentiram traídos. Eu pensei: quem é essa pessoa que eu admirava? E você, já sentiu isso? Como se seu ídolo tivesse mostrado um lado que você não conhecia? Mas a história não acabou aí. Dias depois, a cantora publicou um vídeo com lágrimas nos olhos e ela disse: eu errei, fui egoísta, não sou perfeita, mas quero ser melhor. Ela passou meses apoiando artistas menores, compartilhando o palco com eles. E Lívia percebeu que
Essa mudança era mais que uma desculpa, era uma lição de humildade. Ela me mostrou que humildade é reconhecer o erro e crescer com ele, Lívia disse. Isso mudou como eu lido com meus próprios erros. Agora pensa comigo, e se a humildade de um ídolo for mais inspiradora que seus troféus? A inspiração de ídolos não está na perfeição, está na coragem de admitir falhas, de se levantar, de mudar. Você já ouviu alguém que admirava dar a volta por cima? Ou já precisou pedir desculpas e sentir o peso sair? Conta nos comentários, porque essa jornada, ela é nossa. Por fim, quero te contar sobre o Tiago. Ele trabalhava em uma empresa onde o chefe, um grande líder admirado por todos, parecia intocável. Ele era brilhante, mas distante. Tiago disse. Um dia, durante uma reunião, esse chefe ignorou uma ideia de um funcionário novo com um comentário arrogante. A sala ficou em choque. Tiago pensou, é assim que ele trata as pessoas? Você já decepcionou ou você já se decepcionou com alguém que parecia perfeito? Semanas depois disso que aconteceu com o chefe chamou o Tiago e o funcionário para uma conversa. Eu fui um idiota, ele disse. Não ouvi vocês porque eu achei que sabia tudo. Ele começou a mudar, passou a ouvir mais, a valorizar cada vez e cada voz na equipe. Tiago ficou impressionado. Ele não perdeu minha admiração. Ele ganhou mais, porque mostrou no sucesso e essa mudança transformou a empresa e ensinou Tiago a ser mais humilde e principalmente que ser humilde é ser grande. E eu me lembro também que antes eu trabalhava com uma pessoa, um cara, e ele era muito simples. O jeito de falar, ele era muito, muito simples. E nós estávamos trabalhando uma vez e eu tinha um aparelhinho que a gente trabalhava que era de metal. Eu falei assim, metal não quebra, não tem problema. E ele usava um de plástico. E eu acreditava que ele usava um de plástico porque ele era meio pão duro, né? Ou então não queria trabalhar com um produto melhor. Essa era a minha visão. Até que um dia eu falei para ele assim, por que você não usa um de metal? Ele assim, camarada, a gente encosta o metal no metal, o metal no metal arranha. Agora o meu plástico no metal não arranha. Aquilo para mim foi doloroso, mas me ensinou muito. E eu nunca esqueço dessa história e sempre comento ela com as pessoas que eu conheço. Ele me ensinou bastante naquele dia. A questão é você entender a lógica por trás do que você está fazendo ou o que você está tendo nas suas mãos. Agora, lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Qual é a maior lição que um ídolo pode te ensinar quando cai do pedestal? Estamos quase perto da resposta. A lição de humildade não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro, sobre reconhecer que o ego pode cegar, mas a humildade ilumina. Pensa no jogador do André, na cantora da Lívia, no chefe do Tiago. Eles não eram perfeitos, mas eles erraram, eles admitiram e ao admitir isso, eles cresceram e inspiraram. A superação de ego é o que faz um ídolo se tornar humano, próximo, real. E você? Já percebeu que seus próprios erros podem ser degraus? O crescimento pessoal começa quando você abraça a humildade, quando diz, eu não sei tudo, mas eu estou disposto a aprender. Não é sobre nunca cair, é sobre como você se levanta. E aqui está a grande verdade. A maior lição de humildade de um ídolo é mostrar que ninguém é perfeito. E isso é libertador. A queda de um ídolo não é o fim, é o começo de algo mais profundo. A coragem de ser humano, o jogador, a cantora, o chefe, eles ensinaram que a humildade é a força que constrói e que reconstrói.
e que conecta, que transforma. E você também pode aprender isso. Comece pequeno. Peça desculpas por algo, ouça alguém que você ignorou, reconheça que você não sabe tudo. A inspiração de ídolos está na jornada deles, não no pedestal. Então hoje, escolha crescer, escolha a humildade. Quero ouvir você. Qual ídolo te ensinou uma lição de humildade? Ou qual erro seu te fez crescer, como que eu te contei da peça de metal e da peça de plástico? Conta nos comentários, porque a sua história pode inspirar alguém hoje. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal. Nós vamos juntos nessa jornada de crescimento pessoal. Até a próxima e nunca se esqueça, a humildade é o que te faz brilhar de verdade.